Gachakuta é um lixo. Antes de tu fazer um discurso de ódio aí nos comentários, que tal se tu me ouvir só um tiquinho? Opa, meus pretos. Seguinte, eu tô lendo Gachakuta e pensei num mangá bom que só a peste. Enquanto eu li, uma pulguinha subiu atrás da minha orelha. E como eu sou insuportável, eu decidi fazer um vídeo pra discutir o significado do lixo nesse mangá. Let's go! Meu cupi da Gari só me traz lixo. Caso tu seja leso, Gachakuta é um mangá que foi lançado lá em 2025 e que foi feito pela mangaka Keiurana, que mais parece ser uma personagem do próprio mangá que veio pra vida real. Então não me julguem se um dia eu lançar uma HQ e me colocar como um dos bonecos. Eu não fui o primeiro a inventar essa moda. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o capítulo 1 do mangá, que se chama Paraíso, e que tem essa capa muito massa. O capítulo começa com uma coelhinha de pelúcia rasgada. A mãe da guriazinha manda ela jogar fora, uma parada que a minha mãe jamais faria. Se eu tentasse me desfazer de uma roupa que tinha mais de 10 anos, eu ia ter que ouvir um lindo e sonoro Taboinha de uso. Enquanto o coelhinho tá sendo levado pro lixão, um narrador fala: pessoas transformam facilmente coisas em lixo e então passam a tratar como algo sujo e nunca mais passam a dar valor. Isso também vale para as pessoas. É aí que aparece esse guardinha que supervisiona o lixo e que encontra esse encapuzado fuçando no lixão. O guarda aciona a tropa dele pra pegar o moleque e puxa a vida. Não acredito que tem uma polícia militar pro lixo. O moleque enfrenta eles jogando lixo e tenta fugir pela ventilação. Só que os caras sentam o dedo adoidado nele. Pelo jeito, até a PM japonesa não pode ver um pobre que o dedo coça pra matar. Mas o moleque consegue fugir e vai parar no teto. E a gente vê um tiquinho do rosto, um tiquinho do cabelo. E finalmente é mostrado o Rudo Surebrek. Então a gente é apresentado ao Legto, padrasto do Rudo, que houve duas dondocas falando sobre um tal de baderneiro dos lixões, que foi o cara que fez uma bagunça na noite passada. A gente sabe muito bem quem foi. Elas dizem que só pode ter sido um nativo. Que diabos é um nativo? Tia quieta que mais logo o mangá explica. A gente volta a ver o Rudo, mas agora ele tá vendo o lixo que ele pegou e pensando se dá de aproveitar alguma coisa. Enquanto tem uns caras conversando que esse tal de baderneiro dos lixões vai sujar a reputação deles mais ainda. É aí que aparece a Chiwa, não sei pronunciar essa, não sei falar japonês. É uma guria que é amiga do Rudo. Ela tenta fazer ele parar de catar lixo, mas ele só retruca ela. É aí que aparecem uns 3 moleques que mais parecem o Jesse, o Skinny Pete e o Beggar. E eles ficam metendo minhoca na cabeça da Chiwa pra largar de mão do Rudo. Eles até falam que ele é filho de um assassino. E eles contam que aquela favela onde eles vivem no passado era uma prisão e que todo mundo que nasceu lá são descendentes desses prisioneiros e que eles trabalham todo dia pra tentar limpar a imagem deles pra serem reconhecidos pela sociedade, mas que por culpa do pai do Rudo ter matado alguém no passado, a imagem deles voltou a ser suja novamente, outra vez de novo. E é aí que o Rudo ficou bolado, mas o moleque só fugiu de medo, não deu em nada. A Chiwa só falou pra ele tomar um pouquinho mais de cuidado. E a gente descobre que o molequinho tá querendo a molequinha, mas a mãe dela chama ela pra ir embora. E adivinha quem tava lá olhando? Acertou quem disse Legto. E aí quando o Rudo chega em casa, o Legto fica dando ideia pra ele mandar o papo na Chiwa antes de alguém fazer isso primeiro que ele. Eles têm uma dinâmica de pai e filho que é bem bacana. Tem um pequeno flashback que mostra que o Rudo sempre foi rejeitado por ter um monte de ferida na mão, mas o Legto deu umas luvas pra ele poder ser um pouquinho menos julgado. E aí ele se tornou o padrasto do Legto. E aí ele se tornou o padrasto do Rudo. E aí o Rudo se enche de coragem e volta pra ir dar a coelhinha pra Chiwa. E no caminho ele vê o tal do abismo. É aí que é explicado mais ou menos como é que essa sociedade funciona. Tem a galera que mora na parte de cima, que é o povo do paraíso. Tem a galera que mora embaixo, que são os nativos, esses descendentes desses prisioneiros. E tem um abismo onde o lixo é jogado e onde os criminosos também são jogados, que não dá pra saber o que tem lá embaixo. O Rudo reencontra a Chiwa, ele dá o coelhinho de pelúcia pra ela e sai vazado pra ir contar pro Legto o que ele fez. Mas no caminho ele dá uma topada medonha em um carinha mascarado. Ele não dá muita importância e vai correndo pra casa. Mas quando ele chega em casa, ele vê o Legto esfaqueado. Ele tenta entender, mas o Legto só manda ele fugir. Só que ele é acertado por um taser e aquela PM do lixo prende ele por ter assassinado o Legto. É aí que ele é estendido em cima do abismo enquanto anunciam a sentença dele. É interessante que tem toda uma imagética católica bem marcada nessa cena. O cara que anuncia a sentença dele tem uma roupa muito parecida com a de um padre. A posição que ele fica preso é muito semelhante a alguém sendo crucificado. E enquanto a sentença tá sendo anunciada, a multidão tá cantando um coro. Eu sou inocente. O que deu em todo mundo? O Rudo fica bolado, tenta explicar que não foi ele, mas não tem muito como explicar e ele é jogado pro abismo. E enquanto ele cai, a gente vê a cena mais bonita já desenhada por alguém. Ele cai no abismo, aparece um monstro feito de lixo que mais parece um capeta e o capítulo acaba. Agora que eu já delimitei direitinho nosso objeto de estudo, bora discutir o assunto do vídeo. Então pega na minha mãozinha e bora entender o que é o lixo e como o Gachakuta representa ele. Let's go! Lixo, você é prova disso. Esse capítulo discute muito bem as visões que se tem sobre o lixo. E o
Rudo aqui é a personificação dessa discussão. É ele quem diz a parte baixa em voz alta. É ele quem fala sobre como as pessoas são tratadas como lixo, já que elas só são bem vistas quando têm alguma utilidade. Mas se elas não tiverem, elas são descartadas. Não é à toa que ele pensa isso. Ele sempre foi rejeitado pelo povo do paraíso por ser o nativo. E ele é rejeitado até pelos outros nativos por ter as mãos machucadas e por ser filho de um assassino. É muito bem retratado como essa questão do lixo delimitou essa sociedade. Existem as pessoas que estão na superfície do paraíso, que é o lugar mais distante do abismo. Talvez elas nem sequer vejam o abismo das casas delas. Enquanto existem os nativos que vivem de cara pro abismo. Tem até uma polícia com permissão de usar força ostensiva para garantir que a tratativa dada pro lixo seja garantida. E não só pro lixo objeto. E é interessante notar como a ideologia é uma ferramenta muito eficaz para dominação. Porque a gente vê o tempo todo os nativos falando como eles acham que se eles se comportarem direitinho, eles um dia vão se limpar e conseguir chegar ao mesmo nível do povo que tá lá na superfície. Sendo que o capítulo literalmente mostrou qual é a visão que a elite que vive na superfície do paraíso tem sobre os nativos. Que foi quando aquelas duas dondocas estavam falando sobre o Baderneiro dos Lixões. Que elas não sabiam de onde ele veio ou quem ele era, mas elas já disseram que só podia ser um nativo. Enquanto a elite odeia o pobre por ser pobre, é importante vender para nós pobres a ideia de que se a gente se comportar direitinho, a gente vai conseguir limpar a nossa imagem para que essa elite nos aceite. E de que os pobres que cometem crimes são os responsáveis pela má fama que nós todos temos. Sendo que, na real, o rico comete crime absolutamente todo santo dia. Até porque não dá para chegar a um certo nível de riqueza sem cometer uma quantidade enorme de crimes. Não tem uma imagem mal vista na sociedade. E enquanto isso, mesmo que todos os pobres andassem na linha, a gente ainda ia ser mal visto. É muito louco pensar como os nativos acham natural eles terem nascido em uma prisão que é meio que um campo de concentração. E pior ainda, na visão deles, as pessoas que jogaram eles nessa condição é que são os mocinhos da história. Eles têm que se esforçar para poder atender as demandas dessas pessoas. A ideologia tem um poder incrível sobre as pessoas. E é bom lembrar que na maioria dos países que tem favela, a história costuma ser semelhante. É tipo uma galera que foi segregada racialmente e jogada para fora das cidades e oprimida de várias formas. E que com o passar do tempo, quando surgem as forças opressivas, no caso as polícias, elas sempre são usadas como força de opressão contra essa galera que foi jogada pra fora da cidade. E é aqui que entra o pai do Rudo, como a justificativa pra essa opressão. Ele é o bode expiatório pra mentira que sustenta toda a sociedade do paraíso. Porque teoricamente ele matou alguém e isso causou a má fama dos nativos. Mas na real eles já eram mal vistos antes mesmo dele ter nascido. Além de que ele pode nem ter matado ninguém. Eles podem muito bem só ter inventado essa história pra aumentar a opressão em cima daquele povo. E também é bacana perceber uma contradição. Porque se o pai do Rudo foi quem matou alguém, o lixo que contaminava os nativos era ele. E se eles jogaram ele no abismo, então eles limparam o lixo que estava contaminando aquele povo. Então por que a imagem daquele povo inteiro continuou suja? Será que é porque, independente de qualquer coisa, eles continuariam sendo mal vistos? E o abismo? Qual é a função dele nessa discussão toda? Eu vejo o abismo como cúmulo dessa discussão. É o fim da linha pra toda a questão do lixo. Até porque, como eu já falei, o povo lá do topo do paraíso vive bem longe do abismo, enquanto que os nativos moram de cara a cara com o abismo. Não é coincidência que o lugar onde os objetos vistos como inúteis são jogados é tão próximo de onde os nativos moram. Até porque os nativos e o lixo são vistos do mesmo jeito. Não sei se tu já notou, mas geralmente nas cidades o lixo é jogado nos locais mais pobres. Isso porque esses objetos que a gente chama de lixo são vistos como algo descartável. Os pobres são vistos do mesmo jeito pela elite. Daí quando se precisa jogar sujeira fora, é só jogar no bairro do povão. Afinal, a gente também é descartável. Só que pra ninguém reclamar disso, a ideologia exerce um papel fundamental. É muito comum tu ver nos bairros onde o lixo é jogado placas do tipo: quem ama a sua cidade não suja ela. Como uma forma de culpar o povo pela sujeira. Sendo que na real, não fomos nós que fizemos aquela sujeira toda. Eu dava aula numa cidade onde o lixo de entulho de São Luís era jogado. Todo dia cedinho de manhã descia um monte de caminhão pra jogar aquele entulho. E meio-dia eles tacavam fogo em tudo. E lá tinha uma placa dessas dizendo que o povo que ama a sua cidade não suja ela, culpando o povo por aquilo. Enquanto a elite joga o lixo na rua da tua casa, a mesma elite produz uma propaganda constante te culpando por aquele lixo existir. Porque aí quem é de fora olha aquela placa e o que ele vai pensar é: que povo porco. Ao invés de ele se questionar por que o lixo empresarial da capital é jogado em outra cidade que não tem nada a ver. No mangá, essa individualização da culpa tá nas mãos do Rudo. Ele é rejeitado por ter as mãos feridas, como se
se ele fosse a sujeira da cidade. Enquanto os holofotes pela sujeira estão jogados em cima da imagem do Rudo e das mãos sujas dele, a situação como a elite trata os nativos não é contestada. E o próprio povo nativo se vê como culpado da imagem suja que eles têm. Eles estão o tempo todo falando, se a gente se comportar bem, se a gente eliminar os bandidos, se não sei o que e tal, um dia a gente vai ser bem visto pela elite. Como se a culpa deles serem mal vistos fosse deles. Sendo que não é só o Rudo que é descartado por aquela sociedade. Todos os nativos são. Tanto o pai do Rudo, que tem uma imagem totalmente suja e que é responsabilizado por toda a imagem suja de todos os nativos, quanto o Legto, que aparece sofrendo preconceito no comecinho do capítulo, e até mesmo os moleques que fazem bullying com o Rudo, porque eles literalmente falam sobre se limpar para serem aceitos pela elite. Então, na própria cabeça deles, eles acham que eles são sujos. Então, a situação do lixo naquela sociedade caracteriza até mesmo as supostas individualidades do pessoal de lá. Agora que eu já expliquei o capítulo 1 direitinho, e que eu já falei como esse capítulo discute a questão do lixo, eu falar só um tiquinho sobre o problema do lixo no mundo real. O conceito de lixo existe há um tempão, mas do jeito que a gente imagina hoje em dia, só surgiu depois da Revolução Industrial. Porque antes dela, os objetos eram produzidos para serem utilizados. Claro que existia ali uma função de gerar lucro para alguém, mas isso era uma coisa bem minoritária. Ainda tinham pessoas que produziam seus próprios materiais nas suas próprias casas, e até entre aqueles mercadores que produziam para vender, a ideia do lucro ainda não era o principal foco. Depois da Revolução Industrial, quando a burguesia se torna a classe dominante, o principal objetivo de criar um objeto é só gerar lucro. Então as coisas passaram a não ser mais feitas com a ideia de serem utilizadas. Foi nessa que surgiu o método fordista, que popularizou a ideia da produção em massa, que é a ideia de produzir tanto material ao ponto de conseguir baratear o teu produto por um certo tempo para sufocar totalmente a concorrência e se tornar um monopólio. E depois de virar monopólio, conseguir subir os preços estratosfericamente. E isso causou um problema que o Marx já citava lá no século XIX, que é a crise da superprodução, que é ter mais material no mercado do que é possível ser consumido. E é por isso que não existia esse problema do lixo antes da Revolução Industrial, porque só depois dela passou a ter mais material sendo produzido do que é possível ser consumido. Então, se tu tem toneladas e toneladas e toneladas de material sendo produzido todo santo dia, e só uma fração daquilo vai ser consumido, quando aquele produto não for mais lucrativo, toda aquela quantidade que não foi consumida vai ser jogado fora em algum lugar, como aconteceu com o jogo do ET de Atari, ou com os Funko Pop recentemente. Outra questão que ajuda a criar o lixo é a obsolescência programada, que é aquele conceito de que as coisas são feitas para se desgastarem o mais rápido possível para tu comprar um próximo produto, porque se alguma coisa dura para sempre, tu só compra ela uma vez e usa pro resto da vida. E isso serve para absolutamente todos os produtos que são feitos a níveis industriais hoje em dia. Fora a questão do lixo industrial, que é uma parcela gigantesca da produção de lixo. Só para ter uma noção, no Brasil, tem empresas que produzem mais lixo do que estados inteiros. Se tu pegar a quantidade de lixo que a Vale produziu nos últimos 10 anos, tu vai perceber que eles produziram tanto lixo que, somando a população inteira da região Nordeste, a quantidade fica bem parelha entre uma coisa e outra. Então, se tu pega o lixo produzido pela população, milhões e milhões de pessoas, e comparar com o lixo de uma só empresa, a quantidade fica muito próxima. E lembrando que não existe só a Vale produzindo lixo. A gente tem dezenas de outras empresas. Então, pensa aí na quantidade de lixo que é produzido no Brasil, que cai na conta da população, mas que são as empresas que estão fazendo. E aí, quando vem a propaganda de combate à poluição, de combate às mudanças climáticas, de combate ao lixo produzidas pelo governo, pela mídia gigantesca da Globo, do SBT, da Record e tal, essas propagandas todas estão o tempo todo culpando tu. É o tal do faça diferente, não polua, não desperdice água, não jogue lixo na rua. É sempre culpando tu, como se tu fosse o grande responsável. Nunca tu vai ver uma propaganda do tipo, pelo amor de Deus, Vale do Rio Doce, pare de poluir mais do que toda a população do Maranhão somada. Então a questão do lixo, além de ser uma questão que só é uma questão dentro do capitalismo, a culpa por isso é individualizada, é jogada em ti, e não na elite que de fato é responsável por esse lixo existir. Então, se a ideia é combater a produção de lixo, combater a poluição, combater as mudanças climáticas, combater a devastação do meio ambiente, combater a morte das pessoas causadas por esse lixo, o único método eficaz de fazer isso é combatendo a elite que é responsável diretamente por isso tudo.